Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma Pastoral Viva a Esperança. E eu quero ler com você Gálatas capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Eu gostaria de destacar algumas coisas nessas palavras do apóstolo Paulo que eu acho que são muito importantes para a nossa caminhada cristã. A primeira delas é essa afirmação que Paulo faz: quanto a mim, que eu jamais me glorie. Ou seja, que eu jamais busque para mim algum tipo de glória própria, que eu jamais olhe para mim com essa sensação de glória. E ele diz, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo diz assim, eu não quero me gloriar na minha própria performance, naquilo que eu faço ou deixo de fazer, eu não quero confiar no meu próprio currículo, mas eu quero que a glória que eu possa ter nessa vida seja a glória na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha glória não vem do meu currículo, não vem da minha tradição, não vem da minha trajetória, da minha história de vida, a minha glória está na cruz de Cristo. E é muito interessante Paulo dizer isso, porque se existe alguém nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, que poderia se apegar à sua própria performance, esse é o apóstolo Paulo. Se nós andarmos um pouquinho na nossa Bíblia e formos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 4, olha essas palavras do apóstolo Paulo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ou seja, o apóstolo Paulo tem um currículo muito vasto na religião de Israel. O apóstolo Paulo é alguém de sangue puro, faz parte do povo hebreu, faz parte do povo judeu. Ele é um erudito, um grande conhecedor das escrituras, um fariseu de fariseus, alguém que foi educado aos pés de Gamaliel, um mestre muito importante da época. O apóstolo Paulo era cidadão romano, poliglota. Então ele reunia muitas qualidades que poderiam fazer com que ele se apegasse ao seu próprio currículo e tivesse essa glória em si mesmo. Poderia se gloriar naquilo que ele é, naquilo que ele faz. Mas a verdade é que ele diz o seguinte, que eu jamais me glorie. E se for para me gloriar, que eu me glorie na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é uma outra afirmação muito importante do apóstolo Paulo, porque no contexto em que ele está escrevendo essa carta, no contexto grego-romano daquele tempo, a cruz era sinônimo de maldição, a cruz era sinônimo de humilhação, de morte, de desvalorização. Quem subisse no madeiro era tido como maldito, como a escória, como o pior dos piores. E Paulo está dizendo que a sua confiança não está somente em si mesmo, né? Que a sua glória não reside na sua própria performance, como ela está localizada num crucificado. A minha glória não só não faz parte da minha própria vida, mas como a minha glória está na vida e morte de um crucificado. E isso é extremamente significativo. Ele está dizendo o seguinte, o Cristo na cruz do Calvário fez com que eu mudasse tanto os meus pensamentos, de modo que eu confio e tenho a minha glória nesse crucificado que foi morto e foi pendurado no madeiro. Aliás, essa é a essência do Evangelho, isso tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Esse paradoxo onde uma pessoa tão importante e proeminente quanto Paulo, ao se encontrar com Jesus, coloca toda a sua confiança no Cristo crucificado. Isso não faria sentido na mente de uma pessoa comum daquele tempo. Ele colocar toda a sua glória em alguém que foi considerado maldito. Não faria sentido nenhum, mas é isso que Paulo faz. E isso tem tudo a ver com o Evangelho, porque no Evangelho nós aprendemos que é melhor dar do que receber. No Evangelho nós aprendemos que maior é aquele que serve. O Mestre, o nosso Senhor Jesus, lava os pés dos seus discípulos, faz o trabalho de um escravo inútil. Porque a lógica do reino é diferente, a lógica do Evangelho da cruz é diferente. Aliás, ela começa sendo diferente quando o Cristo, que é Deus encarnado, ele se esvazia de si mesmo, se torna alguém de carne e osso para morrer no lugar da criatura. Essa é a grande diferença da fé cristã para as outras religiões.
Na fé cristã, Deus é aquele que precisa da oferta para que a sua ira seja aplacada, mas é Ele mesmo quem dá a oferta. Deus é o ofertante. Essa é a grande diferença da fé cristã. E o apóstolo Paulo diz isso, ele não se gloria em si mesmo, mas ele se gloria na cruz de Cristo, ele coloca toda a sua glória nesse Senhor que foi morto e derramou seu sangue pelos seus pecados. E por fim, Paulo nos mostra uma consequência muito importante desse encontro com Jesus e dessa glória na cruz de Cristo, por meio da cruz, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, agora Paulo está dizendo, eu também fui crucificado. Eu também fui crucificado para o mundo, para a lógica desse mundo, para o sistema de valores desse mundo. Eu não pertenço mais a esse lugar. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E esse mundo também não me pertence. Então, eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. E está tudo certo, porque a minha lógica de vida mudou. A minha mente foi expandida, os meus pensamentos foram transformados, o meu coração foi curado. Eu fui perdoado, fui transformado e agora isso aqui não faz sentido para mim. E eu sei que o que eu estou dizendo também não faz muito sentido para esse mundo, a não ser que o Espírito Santo revele isso às pessoas. Então por isso eu estou crucificado para o mundo crucificado para mim. A minha vida está totalmente transformada. Todo o resto é secundário. Tudo é relativizado diante da cruz de Cristo, da glória que eu tenho na cruz do Cristo. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. E eu creio que nós também podemos nos apegar a isso. Não nos gloriarmos de nós mesmos, não pensarmos que nós podemos resolver a nossa própria vida, e se nós não podemos resolver a nossa própria vida, se nós dependemos da ação do nosso Senhor Jesus Cristo, a glória é dele, a glória não é minha. Nos gloriar na cruz de Cristo, saber que foi a cruz que nos trouxe esperança, que nos trouxe salvação, por mais pesada que seja a cena da crucificação, e ela é dolorosa, foi a cruz que trouxe para mim e para você a possibilidade do retorno para casa, do reencontro com Deus. Por isso a nossa glória está na cruz de Cristo. E mais do que isso, saber dessa verdade deve transformar radicalmente a nossa vida. O nosso deleite não está nesse mundo, não está nas coisas desse mundo. O nosso prazer não está no sistema de valores e no jeito de pensar desse mundo, não. Porque agora nós fomos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Agora nós vivemos para Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo diz, viver para mim é Cristo, morrer é lucro e viver para mim é Cristo. A minha oração é para que essa palavra invada os nossos corações e a gente consiga viver essas verdades que o apóstolo Paulo disse aqui. Que a gente consiga entender que nós não temos méritos em nós mesmos, portanto a glória não é nossa. A glória está na cruz de Cristo, por meio da qual nós fomos salvos, perdoados, fomos limpos, justificados, onde Jesus Cristo se fez maldição para que nós fôssemos benditos, onde Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justos. Que a nossa glória esteja nessa realidade da cruz e que essa realidade da cruz transforme radicalmente, ou seja, desde a raiz, desde o mais profundo do nosso ser, a nossa relação com esse mundo. Nós não temos mais apegos a esse mundo, porque a nossa glória está na cruz de Cristo e a nossa esperança está em nos reencontrarmos com esse Cristo. Essa é a minha oração, para que a gente compreenda essas palavras e viva essas palavras para a glória de Deus. Eu espero que seja a sua oração também. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.